Então, a Constituição Federal, ela estabelece as competências tributárias, nós temos o limite para essa competência, né? Então, esse limite de competência tributária, nós temos as imunidades tributárias. As imunidades, elas são sempre constitucionais, como eu falei para vocês na aula passada. Então, quando eu falo em imunidade, eu estou falando em Constituição Federal. Quando eu penso em isenção, eu estou sempre pensando em leis infraconstitucionais, tá? Então, quando eu tenho uma lei municipal isentando um imóvel de recolher o IPTU, eu tenho uma isenção, tá? Quando eu tenho a Constituição Federal, de alguma forma, informando, e nós vamos ver isso, que determinado ente público não precisa recolher o IPTU de determinado imóvel, isso é uma imunidade. Por quê? Porque a imunidade recai sobre o patrimônio de um ente público e está prevista na Constituição Federal. Então, a não incidência tributária, se está na Constituição Federal, nós chamamos de imunidade. A não incidência tributária, se está prevista numa lei infraconstitucional, nós chamamos de isenção. Então, isso é muito importante, tá? Esse sentido da palavra, porque nem sempre nós vamos ter essa palavra, assim, imunidade, isenção. Muitas vezes a lei, ela fala em não incidência. Então, quando eu leio não incidência, eu posso estar lendo não incidência na Constituição e eu posso estar lendo não incidência numa lei infraconstitucional. Se eu leio não incidência tributária na Constituição, isso significa imunidade. Se eu leio não incidência numa lei ordinária, eu estou lendo isenção. Se eu leio uma não incidência tributária, entenderam? Se eu leio uma não incidência tributária na Constituição Federal, eu estou lendo imunidade. Se eu estou lendo não incidência tributária numa lei ordinária, eu estou lendo isenção. Se eu ler isenção numa Constituição Federal, eu estou lendo imunidade. Se eu ler imunidade numa lei infraconstitucional, eu tenho que entender que eu estou lendo isenção. Agora complicou tudo, né? Fala a verdade. Porque nós temos que entender que a nomenclatura ela pode ser considerada errada, né? O legislador, ele pode dar os nomes aos bois errado. Lembram lá no artigo 4º do Código Tributário Nacional? Peguem o artigo 4º do CTN. Pegam o artigo 4º do CTN, para vocês lerem. Alguém está com o Código Tributário Nacional aí, aberto? Artigo 4º. Isso, o artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes qualificá-la. A denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto, da sua
arrecadação. Então, vejam só, o artigo 4º, ele diz o seguinte, que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei. O Código Tributário Nacional, ele já entendendo que o legislador, ele troca taxa por imposto, imposto por contribuição de melhoria, ele não se apega às denominações que se dá aos tributos, né? E aí, ele também subentende que vai haver a troca, muitas vezes, daquilo que eu chamo de imunidade para aquilo que eu chamo de isenção. O legislador, ele pode colocar a palavra imunidade quando ele queria dizer isenção. E ele pode colocar isenção quando ele queria dizer imunidade. Então, se eu leio na Constituição, é isento de pagar determinado tributo, quando eu ler é isento na Constituição, eu tenho que entender que, na verdade, é imune. Estão entendendo? Porque não existe isenção na Constituição. Tudo que está na Constituição é imunidade. Tudo que tira a possibilidade do ente público de cobrar tributo é imunidade, não é isenção. Na Constituição. Tudo que tira a possibilidade do ente público de cobrar fora da Constituição, numa lei ordinária, por exemplo, não é imunidade, é isenção. Então, se o prefeito, se o governador faz uma lei estadual ou municipal e coloca nessa lei que é imune o recolhimento do ICMS das empresas X, um exemplo. Ele pode colocar a palavra imune, tá? Mas vai estar errada. A palavra, a nomenclatura, está errada. Porque, na verdade, ele quis dizer que estava isenta e não imune. Porque a imunidade é sempre constitucional. Ficou claro isso? Ficou, professor. Vocês não vão errar, né? Entendido, né? Então, olha Professora, só. dá um exemplo da imunidade de novo? Então, nós vamos ver várias imunidades, tá? Nós vamos ver várias imunidades, porque as imunidades, elas estão espalhadas na Constituição Federal. Várias. Só que elas não estão escritas. As imunidades são essas. Não tem essa palavra. As imunidades, né? Nós vamos encontrar assim, não incide o tributo X. Então, vai estar a palavra não incidência. Quando eu leio a palavra não incidência tributária, significa que não incide o tributo, não incide o imposto, por exemplo. Então, essa não incidência tributária significa imunidade. Como que eu sei? Porque está na Constituição. E se tivesse não incidência na lei ordinária estadual? Seria uma isenção estadual. E se tivesse essa palavra não incidência numa lei municipal? Seria uma isenção municipal. Tá? Então, eu vou entender que é uma isenção ou eu vou entender que é uma imunidade pelo diploma legal que ela está. Se ela está na Constituição, eu vou entender que é uma imunidade. Se ela está numa lei ordinária, federal, estadual ou municipal, é porque ela está numa lei infraconstitucional.
E sempre a isenção, ela é literal. Uma isenção, ela nunca é abrangente. Eu sempre vou aplicar a isenção conforme estabelece a lei, tá? Eu nunca posso ampliar a isenção. Ela sempre tem um aspecto literal. Então, se vocês pegarem o Código Tributário Nacional, lá no artigo 96, nós já até lemos isso na aula passada, que fala da legislação tributária, né? Nós vimos que a legislação tributária, o que é legislação tributária? É tudo que trata de lei, no aspecto geral. Legislação para o direito tributário são as leis, tanto a Constituição, a lei ordinária, as normas complementares, tudo é lei e legislação tributária. A expressão legislação é esse complexo, ela compreende tudo. Os tratados internacionais, as convenções. Então, tudo entra como legislação tributária, né? Depois, o artigo 97, ele vem e fala exatamente do que vem a ser as leis, os tratados e as convenções, né? E olha só, tudo que você quer saber de legislação tributária sempre vai estar a partir do artigo 96, porque fala aqui das normas gerais de direito tributário. No caso da isenção, eu sempre vou aplicar a isenção de maneira literal. Eu nunca vou poder, por exemplo, ter uma lei que diga do IPTU, né? A lei diz que os aposentados acima de 60 anos têm direito à isenção de IPTU. Se eu tiver acima de 60, mas eu não sou aposentado, eu não vou poder aplicar essa lei de isenção, tá? Por quê? Porque ela não vai estar relacionado à minha situação. Ela não vai adequar a mim, ela não abrange. Eu só posso aplicar a isenção de forma literal. Ela é exatamente aquilo que a lei menciona, ela não abrange. Agora, diferente da imunidade. Como a imunidade é constitucional, o Supremo Tribunal Federal, e nós vamos ver isso, ele abrange, ele alarga, ele tem um braço que ele acaba falando mais do que a Constituição prevê, né? Então, ele vai abordar muito mais situações do que a própria Constituição Federal diz que pode. Então, eu vou olhar uma situação e vou achar que seria somente até ali, mas o STF diz que pode mais. E pode mais porque trata-se de uma imunidade. Se fosse uma isenção, eu já não poderia. Então, essa é uma diferença, outra diferença, né, importante entre imunidade e isenção, tá? Onde a isenção, ela é literal, ipsis literis o que está na lei, enquanto a própria imunidade, ela é abrangente, ampliativa, né? Ela deixa com que haja uma ampliação, tá? Veja, eu posso ter isenção, enquanto que as imunidades, elas se restringem necessariamente a impostos, e nós vamos ver isso, tá?
Posso ter imunidades referente à contribuição? Até posso. Mas as imunidades, elas são restritas a impostos. As isenções, elas podem ser referente a taxas. Eu tenho, por exemplo, isenção para pagar a taxa de certidão de nascimento, certidão de casamento, né? Taxa judiciária. E posso ter isenção de impostos também. Posso ser isento, de repente, de pagar uma contribuição de melhoria. Isso tudo vai depender do quê? Do que a lei estabelecer. Então, as imunidades, elas têm uma certa diferença em relação às isenções, né? Então, não é só uma, porque uma está na Constituição e a outra está na lei ordinária. Também tem outras diferenças que são diferenças importantes, né? E que muitas vezes essas diferenças também são diferenças que acabam sendo exigidas, requeridas, né? E acabam sendo perguntadas em prova, concursos e assim por diante. Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui, olha, no artigo 111 do Código Tributário Nacional, só para vocês anotarem, diz assim, o artigo 111: interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão dos créditos tributários, que nós não falamos ainda disso, né? Não é matéria agora. 2, outorga de isenção. Então, vejam, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, olha o inciso 2, outorga de isenção. A exclusão tributária também é isenção. A isenção também é uma causa de exclusão tributária. Então, a anistia e a isenção são causas de exclusão. Então, vocês vejam que a isenção, ela aparece 2 vezes nesse artigo, né? A isenção, ela aparece tanto no inciso 1, como uma causa de exclusão, e ela aparece no inciso 2 como outorga de isenção, querendo dizer assim, você realmente se interpreta literalmente a isenção, tá? Então, aqui está o artigo 111, que deixa bem claro que a isenção é específica, né, para a interpretação literal, tá bom? Então, nós vamos olhar agora algumas imunidades previstas na Constituição Federal, tá? Nós temos várias imunidades, assim, esparsas na Constituição Federal. Algumas estão bem juntinhas no mesmo artigo, lá nos incisos, outras estão espalhadas. Nós vamos começar pelas que estão juntas, depois nós vamos olhar as demais, tá? Nós não vamos olhar todas, mas nós vamos olhar a maioria. Então, nós vamos começar pelo artigo 150 da CF. Artigo 150 da Constituição Federal. Dá um tempinho aí para vocês abrirem. O artigo 150 da CF.
Pronto? Acharam? Então, se vocês olharem o artigo 150, acharam aí o artigo 150? Achamos, professora. Tá. O artigo 150, ele está dentro de uma seção que chama das limitações do poder de tributar. Por que que ele está dentro desta seção das limitações do poder de tributar? Porque ele trata de um artigo aonde se encontram a maior parte dos princípios tributários, tá? E os princípios tributários são princípios que vedam, né, a possibilidade do ente público de exigir o tributo, a não ser que ele cumpra com a normatização correta. Então, se ele descumprir com as regras tributárias, se ele não observar os princípios tributários, essa cobrança, essa exigência é inconstitucional. Os princípios, eles são molas mestras, né? São o alicerce da cobrança. Eles são o alicerce de você instituir um tributo. Se eu instituir um tributo descumprindo com o princípio que rege aquele tributo, eu não posso cobrar aquele tributo. Então, por isso que esse artigo 150, ele é extremamente importante. Eu falo assim que é a parte mais importante do direito tributário, é a preciosidade do direito tributário, são os princípios tributários, é competência e princípio, né? Se eu sei competência e sei princípio tributário, eu defendo o meu cliente, né? Aqui eu tenho a faca e o queijo na mão. E a imunidade, ela faz parte desses princípios, como uma forma de limitação ao poder de tributar. Ou seja, eu, ente público, tenho a competência para tributar. Só que agora eu tenho um limite. Eu não posso passar desse limite, porque a Constituição está vedando. Ela me veda a, nesse caso, instituir, nesse caso, cobrar. Né? Para essas situações, eu estou proibido de cobrar o tributo. Por isso que está falando limitação ao poder de tributar. Eu vou poder tributar para outros entes, em outras situações, mas para esses não. E aí nós vamos ver em quais situações são essas. Então, nós vamos ver o artigo 150, inciso 6º da CF e suas alíneas, tá? O artigo 150, ele diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, é vedado, ou seja, é proibido. É vedado aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal e à União. Aí nós vamos lá para o inciso 6º. Instituir impostos. Então, vejam bem que esse inciso 6º, ele está restrito aos impostos. Ele não está falando de taxa, ele não está falando de contribuição de melhoria, e ele não está falando das obrigações acessórias, aquelas obrigações de fazer, de não fazer, sabe? Aquelas obrigações que nós falamos que não são obrigações de pagar, tá? Aqui, nós estamos falando de uma limitação
a instituição de impostos. Agora, todos os impostos? Não. Quais impostos? Então, nós vamos ver aqui. A linha A. Então, eles estão vedados a instituir quais impostos? Impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços um dos outros. Então, patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Isso significa o quê? Aqui nós temos uma imunidade que nós chamamos de imunidade recíproca, tá? Isso não está na lei, isso não está na Constituição Federal. Esse nome de imunidade é um nome, uma nomenclatura que é doutrinária, né? É a doutrina que coloca esse nome, imunidade recíproca. Recíproca por quê? Porque é uma imunidade entre os entes públicos. Por isso que fala aqui, ó, é vedado eles cobrarem impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços um dos outros, ou seja, o Estado não pode cobrar IPVA do município e da União, dos veículos do município e da União. Entenderam? O município não pode cobrar IPTU dos imóveis da União e dos estados. A União não pode exigir imposto de renda, que é pessoa jurídica, dos estados e dos municípios. Porque, vejam, aqui está escrito o seguinte, é vedado aos entes públicos instituir impostos sobre patrimônio. Patrimônio, então, nós damos um exemplo aqui de veículo, de imóveis, renda, o imposto de renda. Podia ser também o IOF, que é da União. Então, operações financeiras, câmbio, seguro, ela não pode cobrar nem do Estado e nem do município. Ou serviços. Então, o Estado não pode querer recolher ICMS da União e do município, e o município não pode querer recolher ISS da União e do Estado. Professor, entenderam? Pode falar. essa vedação vale também para autarquias, né? Então, isso daí é o que está na linha A, tá? Agora, veja, nós temos uma ampliação, mas uma ampliação constitucional ainda. Não é uma ampliação do STF, tá? No sentido de que o próprio parágrafo 2º do próprio artigo ainda 150, inciso 6º, ele diz assim, ó, a vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Então, veja, eu tenho aqui uma imunidade constitucional aos entes públicos, porque é uma imunidade entre os entes públicos, que nós falamos uma imunidade recíproca, e eu tenho uma extensão, né, às autarquias e às fundações instituídas e mantidas por eles, mas uma ampliação ainda constitucional, tá? Nada impede que o STF amplie isso. Ele pode ampliar.
mas ele tem que ampliar. Só se ele disser sim, só se ele disser que sim. Enquanto ele não disser sim, a gente fica com o que está na lei e o que ele fala sim. Porque sempre que a gente tem imunidade, pode ser ampliada. Tá? No caso das autarquias aqui, a gente já tem uma ampliação, mas é uma ampliação constitucional. Tudo bem? Agora, olha só a linha B. Nós temos aqui, a linha B, o seguinte, que é vedado aos entes públicos, né, instituir impostos sobre, aí vem o patrimônio, a renda ou os serviços, né, a linha B, dos templos de qualquer culto, ou seja, os templos de qualquer culto também são imunes. E o que a gente entende por templos de qualquer culto? O que vocês entendem por templos? O que a gente pode entender por templos de qualquer culto? Igrejas, centros de candomblé, centro espíritas, essas coisas. Exatamente. Então, vejam, quando a gente lê aqui, né, sempre que a gente observa essas imunidades, o legislador, ele quando trouxe essas imunidades, ele teve um propósito, né? Então, quando ele coloca que eu tenho uma imunidade aos templos de qualquer culto, ele quis, no caso, propagar a religião, né? E propagar essa religião de um modo uniforme, né? Sem discriminação, para que todas as formas religiosas pudessem utilizar, né? E pudessem se valer aí de fazer os seus cultos. Então, quando a gente coloca templos de qualquer culto, significa o templo é aonde eu faço, né, o cerimonial. Isso é templo. O templo é aonde eu realizo o cerimonial. Só que o STF, ele amplia isso, né? Hoje, não é só considerado o templo de qualquer culto aonde eu realizo o cerimonial. Isso hoje já abrange muito mais que o lugar do cerimonial. Se você prova que o lugar é utilizado e a renda daquele lugar é utilizada em benefício do templo, também você não paga o imposto, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem lá a igreja, onde você realiza o culto, onde você realiza a reunião, né? Onde você realiza, sei lá o quê. Do lado, você tem um estacionamento para os veículos, né? O estacionamento não é o lugar do templo, né? Porque não é lá que você realiza o culto. Então, no caso, você deveria, se você fosse levar ipsis literis, que não é o caso, né? Porque se fosse isenção, nós teríamos que levar exatamente, literalmente, o que está na lei. Por isso que a imunidade não é literal, ela tem essa liberdade. Então, se fosse uma isenção, aqui eu só poderia dar imunidade aonde eu tenho a realização do culto. Como não é isenção, o STF ele pode abranger. No caso, por exemplo, então, do estacionamento, eu não tenho
Eu não realizo o culto lá no estacionamento, mas ele está acoplado com a igreja. E ele é um benefício da igreja. Né? Então, eu não vou recolher, por exemplo, o imposto daquele estacionamento, porque eu utilizo em prol dos fiéis, para que eles possam participar do culto. E está em nome da igreja. Entenderam? O STF também considera, e aí vocês podem até pesquisar, veículos em nome da igreja, porque ele entende também que os veículos que são em nome da igreja também são utilizados em prol da igreja para levar, trazer muitas vezes fiéis. Às vezes, as igrejas têm também outros patrimônios, como sítios, fazendas, né? Que não são, muitas vezes, onde se realiza o culto, mas também tem retiros espirituais, né? Então, assim, tem aí uma gama vamos dizer assim, aberturas, né? Que foi se expandindo, que hoje acaba por essa elasticidade da lei, do entendimento ampliado, provando, com provas, né, gente? Comprovando que é em benefício, em prol da igreja, do templo, tudo com provas, é aceitável a imunidade, tá? Até a gente está falando aqui tanto de patrimônio, renda, não podemos esquecer, tá? A renda, inclusive o recolhimento do imposto de renda e serviços, né? Então, o que a gente não pode esquecer é, quando trata de renda, eu tenho a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação de pagar, né, do recolhimento do imposto de renda. Então, no caso, por exemplo, dos templos, das igrejas, dos centros, eu não tenho a obrigação, pela imunidade, de recolher. Mas isso não significa que eu não tenha que cumprir com a obrigação acessória, né? Que eu não tenha a obrigação acessória de fazer aquela obrigação acessória, que é a obrigação de cumprir com a declaração do imposto. Então, o cumprimento da obrigação acessória, sim, eu não tenho que fazer o recolhimento. Então, tem uma coleguinha nossa aqui que está com a mãozinha levantada, Letícia. Pode falar, Letícia? Oi, professora, é que eu tenho uma dúvida referente a isso. Pode falar. Sobre aquele caso recente, que foi até desse mês, sobre o fato do Bolsonaro perdoar algumas dívidas que estavam, né, tributárias referente aos templos e igrejas, que somam, se eu não me engano, somam mais de 1 bilhão, né? E são uma soma de fiscalizações feitas pela Receita Federal que deram multas, né? E etc. E como ficaria nesse caso? É possível, partindo desse princípio, realmente perdoar uma dívida dessa? Então, olha só, a imunidade religiosa, ela é constitucional e não tem nada a ver com o perdão de dívida, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, veja só, a imunidade, ela não faz nem nascer a dívida, tá? Porque ela não gera dívida. Então, quando eu tenho a imunidade tributária, então, assim, se tem uma dívida religiosa, se teve uma dívida, foi alguma outra obrigação que deixaram de cumprir, né?
Porque é o que eu falei, os templos, eles têm imunidades, mas eles têm imunidades em relação a impostos. Eles não têm, por exemplo, imunidades em relação a taxas, eles não têm imunidades em relação à contribuição de melhoria, eles não têm imunidades em relação a qualquer outro tipo de obrigações trabalhistas com relação a funcionários que eles tenham, né? Eles não têm imunidade em relação às obrigações acessórias, que também é de apresentar as declarações, né, de imposto de renda. Então, muitas coisas podem ser que eles não façam. E isso a gente sabe que no direito tributário, o não cumprimento de obrigações acessórias gera multa. E a multa é uma obrigação principal. E a multa no direito tributário é alta, a multa não é pouquinho, não, a multa é grande. E às vezes a multa é quase o valor da dívida, né? A gente sabe que a multa é alta, então pode gerar dívida. O que a gente não pode confundir é o seguinte: a imunidade, que é o que nós estamos tratando aqui, ela não faz gerar a obrigação, né? Então, se eu tenho já uma dívida e o Bolsonaro veio e deu perdão de dívida, não tem a ver com imunidade, tem a ver com remissão. Remissão é perdão de dívida. E aí entra em um outro instituto, né? Entra em um outro instituto que não é o que nós estamos falando agora. Porque esse que nós estamos falando agora é de limitação ao poder de tributar. Ou seja, o ente público está vedado na possibilidade de tributar. No caso dele, como ele está, vamos dizer assim, perdoando a dívida, a tributação já houve, já ocorreu, já havia dívida. O que ele está fazendo é perdoando. Mas se há um perdão, né? Se há um perdão, se há uma remissão, ele entra aí como uma causa de extinção de crédito tributário. Ele está extinguindo o crédito do ente público, ele está extinguindo o crédito da fazenda pública. E aí, se ele está extinguindo o crédito da fazenda pública, ele tem que justificar o motivo da extinção. No caso que você está colocando para a gente, de extinção do crédito, a gente vai ver isso lá no artigo, lá no artigo 156 do CTN. Se você olhar lá no artigo 156 do CTN, você vai ver lá no inciso 4 a remissão, tá? Então, lá no artigo 156, do CTN, você tem a remissão. E a remissão, que depois você tem lá o seu conceito, né? Lá no artigo 172, ela fala que cabe, né, a autoridade administrativa conceder por despacho. Então, veja aqui, nós temos aqui lá no artigo 156 a remissão, e depois lá no artigo 172 diz assim, a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado a remissão total ou parcial do crédito tributário atendendo. E aí vem a situação econômica do sujeito passivo, o erro, a ignorância, Bom,
Isso significa que nada impede, por lei, que ele, por lei, como autoridade administrativa, por despacho fundamentado, possa perdoar a dívida. Entendeu? Não só dos templos, mas como de qualquer outra pessoa jurídica de direito privado, porque os templos, na verdade, eles são pessoas jurídicas de direito privado, né? Então, o Bolsonaro poderia, vamos dizer assim, perdoar a dívida, não só dos templos de qualquer culto, mas perdoar a dívida por remissão, como extinção do crédito tributário, de qualquer pessoa jurídica de direito privado, que ele entendesse. Teve um ano, foi acho que em 2000, se eu não me engano, teve uma lei de remissão que eu tinha um caso na época de inventário e a falecida, né? Ela tinha dívida, eram vários falecidos que não tinham feito inventário. Eu estava por uma falecida, mas eu conhecia todas as outras pessoas que tinham falecido da família e nenhuma tinha feito o inventário. Então, para eu fazer o inventário dessa pessoa, tinha que fazer os inventários anteriores dos outros, né? Eram vários inventários. E eu sei que a pessoa pelo qual eu estava, né, tinha dívidas de imposto de renda. E os herdeiros e o inventariante, que era o marido, não tinham condições financeiras nenhuma para arcar com o pagamento, né, nem dos outros inventários, porque ninguém da família tinha, e também não tinham interesse em colocar em dia os inventários dos outros familiares. Porque era assim, as heranças iam passando, até chegar nessa pessoa que faleceu, para poder repassar para os outros que ficaram. Então, era uma bagunça. E aí, eu sei que veio uma lei de anistia, não, uma lei de remissão, foi remissão, eu não sei se veio, remissão ou anistia, não, acho que foi remissão mesmo, remissão, perdoando as dívidas de imposto de renda. E foi, assim, uma alegria para eles, porque eles não precisaram pagar toda a dívida de imposto de renda atrasado. E aí a gente conseguiu colocar os inventários em dia de todos os outros falecidos, porque todos tinham problema com imposto de renda, e colocamos em dia, e teve uma remissão. Então, quer dizer, teve uma remissão de imposto de renda na época. Remissão não é muito fácil de a gente ver, tá? Por quê? Porque a remissão é um perdão